noite a todos, queridos irmãos, queridas irmãs. Depois de um dia tão proveitoso como foi este dia, onde nós pudemos aprender tanto, receber tanto de Deus, nada mais gostoso do que encerrar louvando a Deus, oferecendo então do nosso ser, do nosso coração, em culto de louvor e adoração. Todos são bem-vindos, você que nos acompanha aí de casa. Que a presença de Deus seja sobre você, sobre os seus, e que esse amor e esse carinho chegue aí até onde você está, e saiba que há lugar para você também aqui entre nós. Nós vamos orar a Deus, pedir que Ele receba o nosso louvor. Vamos nos colocar de pé para falar com Deus. Já vá colocando aí o seu coração de forma especial na presença de Deus. Ele habita entre nós, Ele está conosco, e onde o Espírito dele está, aí há liberdade. Aleluia. Histórias são refeitas, recomeços são possíveis, novas chances estão sempre entre nós, porque a graça de Jesus está sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos por tudo o que tu és e o que tu fazes, por teu amor abundante, infinito, que está sobre nós e que nos constrange, e assim constrangidos queremos andar na tua direção, ó Deus, pedindo que tu nos dês dos altos céus bênçãos, ricas bênçãos nessa noite. Obrigado pelos nossos irmãos da igreja de Londrina que estão aqui nos edificando, trazendo, ó Deus, para nós maravilhas do teu tesouro. Abençoa, ó Deus, cada um deles, suas famílias, e obrigado, Senhor, por esse ministério que tem abençoado não somente a nós, mas a tantas pessoas. Recebe, ó Deus, a oferta que a Ti entregamos nesta hora, esse culto que a Ti consagramos pelos méritos de Jesus Cristo, por meio de quem oramos. Amém. Aleluia. 1, 2, 3, 4. Sobre o pecado, seu amor poderoso, Rei da glória, poderoso Deus. Terra treme sua voz e nos deixa maravilhados, Rei da glória, poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Celebramos o teu imenso amor, Senhor, tua obra na cruz, és quem traz paz, causa os homens, és escudo aos indefesos, Rei da glória, poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados,
Mais uma vez declarando: maravilhosa, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou. Sou. Aleluia. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé, pela graça estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos, é a ação santa, somos a igreja. Por fé, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Porque não caminhamos pelo que vemos, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos, na ação santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé. É o que diz a nossa história. A perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou, a igreja, os leões não pararam, a igreja do Senhor. Nem mesmo o inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Mais uma vez declare a perseguição. A perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou, a igreja, os leões não pararam, a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. O povo de Deus declarando, vai. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós
nós cremos. Nação santa, nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou, a igreja, os leões não pararam, a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Adore a Ele, bendito seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Te adoramos, Rei da Glória, não há outro como Tu, Senhor. Poderoso Deus que opera maravilhas, grande é o Teu nome, incomparável é o Teu nome. Te agradecemos porque o Senhor está conosco em todos os momentos. Tu és o responsável pelas nossas vitórias, pelo nosso levantar quando caímos. É a Tua graça que nos basta, o Teu poder que se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Te adoramos, Senhor, te bendizemos. Tu és a nossa alegria, o nosso motivo de louvor e de adoração. Todas as nossas fontes estão em Ti, Senhor. Recebe a adoração no nome de Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Ele é a nossa alegria, a alegria de toda a terra, toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o Teu nome engrandecer, Jesus. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Você pode levantar as suas mãos em adoração, abrir teus lábios em júbilo.
o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Toda a terra e céu, toda a terra te exalta, Deus, te adora, Pai. Todo gesto, toda voz, com tudo que há em nós, adoramos, bendizemos, celebramos teu nome. Aleluia, tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel. Aleluia. Vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração, nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habitas entre nós, ó Santo Deus. Você pode declarar isso? Ó Santo Deus, ó Santo Deus, Ele é santo, ó Santo Deus, tu és santo, tu és santo, adore a esse Deus que é santo e poderoso. Os instrumentos louvam e exaltam o nome de Jesus. Lucas no contrabaixo. Paganini de batera.
Na beleza da tua santidade, Senhor, porque não há outro como tu, Pai. Recebe a glória nesta noite, o louvor da tua igreja, das vozes, dos gestos, dos ritmos, dos acordes. Nós entregamos tudo a ti, para a tua glória e para o teu louvor. É a nossa oração, Deus santo e tremendo, no nome poderoso e precioso de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode se sentar. Glórias a Deus. Bendito seja o nome de Jesus por esse tempo. Eu creio que nós temos aqui várias gerações, né, de músicos, de adoradores, de servos, de servas do Senhor. E acho que a gente pode relembrar algumas coisas aqui, pastor, já que nós estamos num seminário de louvor e de adoração. Algumas canções nos embalam já há muito tempo e nos levam a adorar ao Senhor. E algumas canções marcaram muito o meu ministério. Eu tenho certeza que você vai se identificar também com alguma delas, ou com algumas delas. Essa é uma delas. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Maravilhoso é estar, maravilhoso poder te adorar, maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar,
Senhor, te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar. Todo poder te foi dado. Essa é mais nova. O céu e na terra. Essa tem uns 20 anos só. Todo poder te foi dado. Deus o Pai te exaltou sobre todas as coisas. Deus o Pai te exaltou, manifestado em carne, manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Subiu. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Declare o nome de Jesus. Terminar, vamos fazer algumas a capela aí. Te louvamos, ó Senhor. Essa vocês conhecem, por favor. Ou não? Pelo teu manifesta o teu perdão e poder. Assim vamos te adorar para sempre. Para sempre.
Amém? Glória a Deus, parabéns aí. Vocês estão bem de repertório. Agora tem umas velharias aí que eu não me atrevo nem a fazer, porque nem eles aqui conhecem, viu? Gente, muito bom, glória a Deus. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia em João, Evangelho de João. Capítulo de número 4. Obrigado, pessoal, obrigado. Eu já apresentei, mas acho que vale a pena falar de novo. Paganini batera, Lucas no baixo, Maurício na guitarra, o Rafa nos teclados. Acompanho o Rafa, sua esposa, a Lu, seu filho Gael, minha esposa também me acompanha. E uma alegria, pastor, estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, pela paciência em nos ouvirem, caminharem conosco aqui nessas horas. Que o Senhor continue mesmo abençoando esta igreja e todas as igrejas que estão aqui representadas. A gente tem conversado hoje sobre esse tema, adoração à maneira de Deus. E eu quero refletir um pouquinho a partir deste texto, esse encontro maravilhoso de Jesus com a mulher samaritana. E esta palavra tem muito a nos ensinar acerca da adoração genuína, adoração à maneira de Deus. E o texto diz assim, a partir do verso 19: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O seu Shed, no seu livro Adoração Bíblica, uma obra que eu recomendo e você pode baixar gratuitamente na internet, ele diz que a adoração é a pedra que falta no culto da igreja contemporânea. Muitas vezes temos medo de adorar, nos prendemos às formas, muito embora as formas fazem parte da adoração como um meio, como um auxílio. A forma não é um fim, mas ela é importante para atender às necessidades específicas de cada contexto, de cada liturgia, de cada público. Von Naumann, no seu livro Culto Cristão, inclusive é um livro que a gente estuda muito nos seminários por aí sobre liturgia, ele diz isso. Ele fala sobre a importância da forma. O problema é quando nós nos tornamos reféns da forma. E esta mulher, ela levanta um questionamento que é legítimo, pastor, uma preocupação eterna, porque ela quer saber como adorar verdadeiramente, mas ela esbarra no quê? Ela esbarra na forma. Porque nós adoramos neste monte, vocês dizem que é em Jerusalém. Qual foi a pergunta dela? Jesus, qual é a forma? Como se deve adorar? Esta foi a pergunta. E nós não podemos ter medo de perguntar para aquele que estabeleceu a forma. Porque de fato a melhor maneira de adorar a Deus é adorá-lo, como vimos hoje à tarde, à maneira de Deus. E aqui Jesus, ele trouxe uma aula profunda, mas ao mesmo tempo simples, sucinta para essa mulher. Porque nós viemos de Deus e voltaremos para Deus, os salvos, redimidos, chamados em Cristo Jesus.
e nós carregamos a centelha divina. Há em nós um grito pela eternidade, ainda que nem todo ser humano consiga identificar e reconhecer isso. O próprio sábio disse lá em Eclesiastes, no capítulo 3, que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Caio Fábio, nos seus tempos áureos, escreveu um livreto chamado Um Projeto de Espiritualidade Integral. E ele diz logo na introdução o seguinte, que as civilizações, desde as mais primevas, elas aspiram por Deus, elas têm sede de Deus. O problema da humanidade não é a falta ou a ausência de uma sede pelo sobrenatural. A grande questão é que nem sempre essa sede, ela é canalizada à fonte de águas vivas, que é Cristo. E ele diz, o papel da igreja é ser referência de adoração nesse sentido. O papel da igreja é canalizar essa sede que as pessoas têm para quem de fato poderá supri-las, que é Cristo. Então, aqui Jesus está fazendo exatamente isso com esta mulher. Ele está ensinando-a a adorar a Deus e ao mesmo tempo a reconhecê-lo como Senhor e Rei e Salvador de sua vida, portanto como Deus. Fato é, irmãos e irmãs, que esses desafios que a sociedade nos apresenta, ou mesmo os nossos bloqueios ou as nossas formas, não podem nos travar nessa busca por uma adoração cada vez mais intensa, que por sua vez é cada vez mais bíblica, cada vez mais cristocêntrica, uma adoração cada vez mais edificante, mais comunitária, mais social, mais profética. E eu vejo aqui nesse texto algumas características dessa adoração genuína. Esta mulher, nesse diálogo com Jesus, descobriu algumas coisas. Primeiro é que essa adoração genuína, ela tem que acontecer em espírito. Diga comigo, em espírito. Primeiro, porque Deus é espírito. Diz o capítulo 4, verso 24. A adoração, irmãos, é prerrogativa daqueles que nasceram de novo. Nós não prestamos sozinhos nem para adorar, nós não prestamos nem para ter fé, nós não prestamos nem para orar. Não for a iluminação, não for a inspiração, o toque do Espírito, a vivificação do Espírito, o homem sequer consegue reconhecer a salvação em Cristo. Efésios capítulo 2 diz que nós fomos vivificados. Ele nos vivificou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Aí eu pergunto, um morto fala? Um morto responde? Um morto pode fazer alguma coisa? Ele nada pode fazer, a não ser que seja vivificado pelo Espírito, que tudo vivifica e ressuscita. Então, se você não deu conta de ser salvo, você acha que você vai dar conta de adorar? Por mais que nós tenhamos nascido para adoração, o pecado nos desconfigurou, irmãos e irmãs. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que o ser humano, ele inverteu a ordem natural das coisas, inclusive colocou-se como o alvo da sua própria adoração, adorando a criatura em lugar do Criador. É isso que diz lá. Então, a verdadeira adoração, irmãos, nós só vamos conseguir e manter, e não que não tenhamos, louvado seja Deus, pela sua vida de louvor e adoração ao Senhor, mas podemos avançar, podemos prosseguir. Isso não será possível, a não ser que o Espírito Santo nos ensine. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele também afirmou isso, lá no capítulo 1, quando ele diz que as verdades espirituais são discernidas pelo Espírito de Deus. O homem por si só não consegue discernir aquilo que é espiritual, a não ser que pelo Espírito de Deus lhe seja revelado. Depois confiram aí, se eu não me engano, é 1 Coríntios 2, 9 e 10. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E na sequência diz isso, porque as verdades espirituais são discernidas justamente pelo Espírito. A verdadeira adoração,
ela acontece em espírito, e esse espírito é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém, e se não sabemos orar, não sabemos adorar, sequer sabemos louvar sozinhos. O ser humano, ele até esboça alguns níveis de reconhecimento da grandeza, da glória de Deus, até porque há revelação natural de Deus na criação. Mas quando nós falamos de um relacionamento, de intimidade, de reconhecimento de quem Deus é, nós estamos falando de algo que é prerrogativa daqueles que foram iluminados pelo Espírito Santo de Deus. Agora, essa adoração mostrada e ensinada por Jesus a esta mulher, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito, é a adoração que sempre nos levará ao reconhecimento do senhorio de Cristo, da redenção de Cristo, da salvação em Cristo. O Evangelho de João é um dos que mais traz atributos, é um dos textos que mais nos falam sobre os atributos de Cristo. Aqui várias figuras são usadas para apresentar a pessoa de Jesus, a divindade de Jesus, e ao mesmo tempo a humanidade de Jesus, a paternidade de Jesus. Aqui ele é a fonte de águas vivas, aqui ele é aquele que revela o oculto e o escondido, como fez com Natanael. Aqui ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui ele é a luz do mundo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a pessoa indispensável. Pedro disse: para quem iremos? Tu tens as palavras de vida. Ele é o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas, das suas mãos ninguém as arrebatará. Ele é aquele que diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Ele mesmo afirmando acerca da sua pessoa, ministério e obra: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha, irmãos, quantas figuras, pastor, quantas mensagens lindas, acopladas à figura, à pessoa de Jesus. O Espírito Santo sempre levará você a glorificar a Cristo. Essa é uma das principais atribuições do Espírito. Se você ler no próprio Evangelho de João, no capítulo 16, verso 14, você verá exatamente isso. Jesus dizendo: e Ele me glorificará. Jesus está para voltar aos céus, passar pelo martírio, ressuscitar e ascender aos céus, mas antes Ele diz: olha, eu vou, mas eu vou enviar o Espírito. Ele vai consolar, Ele vai guiar vocês a toda a verdade, mas esse Espírito me glorificará. É por isso que os nossos cânticos precisam exaltar a Cristo, a divindade de Cristo, a majestade de Cristo, a condescendência de Cristo, a soberania de Cristo, o governo total de Cristo, a misericórdia de Cristo, o perdão de Cristo. Tudo que há neste nome, nesta pessoa, a verdadeira adoração, a adoração que acontece em espírito, ela vai dignificar a Cristo. Uma vez perguntaram para o pastor Ricardo Rodrigues, pastor de uma grande igreja na Colômbia, em Bogotá, na Colômbia, o Centro de Avivamento para as Nações, qual era o segredo dos milagres que aconteciam nas reuniões. E perguntaram: pastor, você tem um ministério de milagres? Ele disse: não. O nosso segredo é fazer com que cada nota da nossa celebração glorifique a Cristo. Nós não oramos por milagres, os milagres acontecem à medida em que a igreja adora o nome de Cristo. Nós precisamos voltar às nossas origens. Um dos governadores, dos líderes de Roma, chamado Plínio, em uma de suas cartas, ele diz: esse povo, ao amanhecer, canta a Cristo como Senhor e Deus. Essa era a força da igreja primitiva. Eles não tinham prata, não tinham ouro, mas tinham o nome de Jesus.
porque eles acreditavam na suficiência do nome de Jesus. Isso estava na mensagem deles, isso estava no estilo de vida deles, isso estava na música deles, isso estava no discipulado da igreja primitiva. Uma vida cristocêntrica canta canções cristocêntricas. A adoração em espírito, ela tem a palavra como seu conteúdo principal. Não há uma adoração, ou melhor, não há uma combinação mais poderosa do universo do que você unir palavra e oração, palavra e adoração. Nem o alinhamento dos astros é tão lindo e tão poderoso quanto essa unidade, quando a igreja canta a palavra, quando a igreja ora a palavra, ela está adorando. João Calvino disse que a palavra, ela traz um testemunho interno acerca do Espírito Santo, e é pela palavra que podemos entender o Espírito. A palavra nos estabelece aquilo que devemos saber acerca de Deus, e precisamos nos contentar com isso. Então essa adoração em espírito, ela sempre irá nos conectar com a palavra. Alguém disse aqui, pastor, eu gosto muito de entoar canções que são próprios textos bíblicos, salmos, entre tantos outros textos. Nós temos no Novo Testamento algumas doxologias, alguns cânticos, refrões resumidos que exaltavam justamente a pessoa de Cristo, a obra de salvação de Cristo. Você pega a carta de Paulo aos Filipenses, esse é um exemplo de um hino a Cristo, de louvor e de adoração. A adoração verdadeira e genuína, ela acontece em espírito, pelo Espírito, no Espírito, porque nós não temos competência para fazer isso sozinhos. E quando a adoração é no Espírito, ela exalta Cristo, ela nos mostra quem Cristo é, e não apenas o que Ele faz. Ela nos torna pessoas mais ocupadas em declarar quem Cristo é. Pode parecer meio simplório isso, mas no nosso momento de devocional, na nossa intimidade com Deus, quanto tempo a gente investe desse tempo declarando os atributos de Cristo, dignificando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Porque senão a gente perde tempo achando que está orando. O fato de você reservar meia hora, uma hora e meia, 2 horas, de repente aquilo está acontecendo de forma tão mecânica, sem um envolvimento, não tem nem mente, muito menos coração, não tem entrega, não tem cumplicidade, ou quem sabe no máximo nós estamos ali apresentando os nossos pedidos, e isso já é bom, mas um nível mais profundo, que é o nível da adoração, é esse nível quando nós reconhecemos quem Ele é, e automaticamente, ao reconhecermos quem Ele é, nós reconhecemos o que Ele pode fazer. A adoração genuína é a adoração em espírito, mas Jesus acrescentou dizendo que essa adoração era também uma adoração em verdade. Diga comigo, em verdade. Primeiro, porque Ele é a verdade. No Evangelho de João, você vai ouvir muito esta palavra, vai ler muito esta palavra, verdade, ou mesmo em verdade vos digo. É o Evangelho da verdade, porque Ele é a verdade, a sua palavra é verdadeira, conforme João 17:17. O seu testemunho é verdadeiro, porque não é o testemunho dele mesmo, mas é um testemunho testificado pelo Pai. Evangelho de João capítulo 5, verso 31 e 32. E é uma adoração em verdade, por quê? Porque nesse nosso encontro com Deus, nós experimentamos um encontro de verdades. É a nossa verdade diante da verdade de Deus. Olha aqui, por pior que seja a sua verdade, por mais cabeluda, por mais feia, por mais horripilante, horrorosa, eu não sei qual é a sua verdade, eu mal dou conta das minhas.
E elas já me deixam quantas vezes envergonhado diante da santidade de Deus. Mas fato é que você nunca vai adorar a Deus se não for pela tua verdade. Nós não adoramos por aquilo que nós cantamos simplesmente, mas pela verdade que entregamos. Os níveis profundos de adoração são esses nos quais nós, pelo Espírito, somos levados a render as nossas verdades. William Barclay, comentando esse texto, ele diz que o Evangelho, ele gera um encontro de verdades, onde o ser humano, expondo a sua verdade, ele se depara com a verdade de Deus. E essa verdade de Deus se sobrepõe à nossa, que é a nossa verdade mesmo. Porque isso que é verdade para nós, nada mais é do que mentiras, ou mentira que foi construída ao longo dos anos, algo que se tornou tão forte que passou a ser a nossa verdade. A adoração genuína, ela é uma adoração que envolve verdade. Quem sou eu? Quem é você? Quando nós estamos aqui, nós estamos com as nossas verdades ou nós estamos com as nossas capas religiosas? Entender isso foi fundamental para que eu seguisse no ministério. E até hoje isso é importante, porque às vezes, e vocês que ministram, estão sempre no púlpito da igreja, pregando, cantando, enfim, servindo aqui de alguma forma, vocês sabem o que eu estou dizendo. Quantas vezes a gente vem e a gente se sente a pior de todas as criaturas, porque a gente não está bem, porque a gente discutiu em casa, porque um filho desobedeceu, porque, sabe, alguma coisa nos aborreceu. E é exatamente aí que a gente precisa entender que a adoração não depende de nós. Muito embora ela pressuponha a nossa verdade, mas é só até este ponto de escancararmos aquilo que somos diante de Deus, porque o que vai contar para a nossa adoração não é quem nós somos, mas é quem Deus é. Quem Deus é. E Deus não muda. Nós oscilamos, Deus não oscila. Ele permanece imutável, sacrossanto, irretocável em seu caráter. Mas essa verdade nos faz realmente dependermos da graça de Deus, entrarmos num nível de humildade mesmo, gerada pelo Espírito, que nos faz dizer: Senhor, realmente, verdadeiramente, nós não temos nada para oferecer, a não ser os nossos pecados, a não ser as nossas inconsistências, a não ser o nosso egoísmo, a não ser as nossas misérias, os nossos conflitos. Então, isso é adoração, é quando você entrega quem você realmente é. Poxa, hoje eu não vou ao culto porque eu estou tão bravo, é aí que você tem que vir. Poxa, hoje eu não posso, pastor, porque olha, o dia não foi tão legal. É a tua verdade. Se você vier com a tua verdade, o Senhor vai sobrepor a verdade dele. E aí, nesse ambiente de adoração, somos libertos da tristeza, da mágoa, do rancor. Primeiro, porque temos a consciência de que somos perdoados. Tem um vídeo, 1 minuto apenas, uma palavra do Juliano Som, e nela ele fala um pouquinho sobre isso, do que depende a nossa adoração, né? E aí eu quero convidar você então para a gente assistir juntos esse pequeno trecho da fala dele. Se você sente dificuldade em adorar a Deus por causa do pecado, preste atenção. A adoração a Deus não depende da sua santidade, mas depende da santidade dele. Você não é chamado para adorá-lo por quem você é, mas você é chamado para a adoração por quem ele é. A adoração tem a ver com ele e não com você.
Você estando bem ou estando mal não muda quem ele é. Então entenda, você nunca vai estar pronto, você nunca vai ser digno de adorar a Deus, mas ele é sempre digno de receber a adoração. Porque, de novo, não depende da sua dignidade, mas da dignidade dele. Por isso, em qualquer circunstância ou estado, não deixe de adorá-lo, não deixe de buscá-lo, ele é digno. Isso aí, né, pessoal? E eu quero terminar essa rápida palavra aqui, dizendo que essa adoração genuína, essa adoração que acontece à maneira de Deus, além de ser em espírito e além de ser em verdade, essa adoração, ela é uma adoração testemunhal. Diga comigo, testemunhal. Porque tudo aquilo que não repercute no campo social da minha vida, acaba sendo uma tendência para o isolamento, para uma espiritualidade herética, para um jeito de viver a fé que entende santidade como separação, não no fato de ter sido separado por Deus, mas de se separar porque de repente não quer se contaminar. Esta mulher, diz a palavra, uma vez salva, uma vez perdoada dos seus pecados, uma vez entendendo o que era verdadeira adoração, ouvindo o testemunho de Jesus, a Bíblia diz no verso 28, quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Uma adoração testemunhal, uma adoração que ganhou ares sociais, uma adoração que não aconteceu apenas num ambiente litúrgico, através de uma música, ou, enfim, de um cronograma de liturgia dentro de um templo, uma estrutura física. Algo que ela viveu na sua intimidade com Cristo, mas que a despertou para ser bênção e ser canal do milagre de Deus na vida de tantas pessoas, inclusive uma adoração que devolveu a ela uma dignidade que ela tinha perdido. Uma mulher que, como sabemos, havia tido 5 homens, não é? E agora já estava no 6º, e não era o seu marido. Esta mulher, ela enfrentava algumas sérias dificuldades naquela sociedade, mas a qualidade da sua adoração e a verdade do seu encontro com Cristo fez com que aquela mulher tivesse ousadia para testemunhar. É aí que a gente avalia a capacidade mesmo, ou melhor, a qualidade do nosso relacionamento com Deus. Não é simplesmente por aquilo que a gente faz aqui. Eu disse, vindo para cá, para os músicos que estavam comigo, que essa viagem lá para São José dos Campos foi muito boa, porque até para a gente que é pastor, às vezes o evangelismo acaba se tornando uma ação meio que truncada, porque lá nós fomos participar de uma reunião com um grupo de adolescentes e jovens, bem jovens mesmo, que estavam saindo para uma missão de evangelismo, e concordando com tudo ou não concordando com tudo, eles estão incendiados, e eles falam lá de um evangelismo por fogo, um evangelismo que é pautado na manifestação do sobrenatural de Deus para impactar as pessoas. Eles têm sido muito influenciados pelo Randy Clark, pelo Reinhard Bonnke, um pastor que fez história no continente africano, pregando através de um evangelismo muito pautado em curas e milagres e tal.
E aí eu fiquei ouvindo toda aquela explicação e nós fomos para ouvir mesmo, nós não fomos para questionar o que eles creem, nós fomos para viver aquela experiência e extrair aquilo que é bom. Então aquilo nos incomodou de alguma forma, porque eu fiquei pensando, eu como pastor, incomodado com o fato de ter que sair para a rua, ir numa praça e abordar uma pessoa que eu não conhecia. E o método que eles usam é bem interessante. Eles não saem para evangelizar qualquer pessoa, porque eles acreditam que eles vão numa caça ao tesouro. Então eles têm um momento de oração ali e cada um pede para que Deus mostre quem será a pessoa a ser evangelizada. Então ali de repente Deus mostra para um fulano com tal idade, com tal necessidade, não sei o que e tal. E aí eles falaram muito sobre essa questão, né, de palavra profética, de palavra de conhecimento. De repente Deus vai revelar o passado daquela pessoa, o presente daquela pessoa, uma palavra profética vai falar algo sobre o futuro daquela pessoa. E se você sentir de orar por curas, você ore, tal. Mas apesar de algumas falas meio desconectadas assim, algo me chamou muita atenção. Ele disse assim: mas olha, se Deus não te mostrar nada, e se Deus não fizer aparentemente nada, pelo menos ame essa pessoa e faça com que ela se sinta amada desse encontro. Quando eu pensei em perguntar, pastor, poxa, mas tá, eu vou abordar, vou orar para uma pessoa, e se ela não for curada? Na hora a menina falou: mas se nada acontecer, porque a gente não tem que ser refém disso, porque a gente também se engana, pode ser só a nossa emoção, Deus pode mostrar como pode mostrar, e se Deus não te mostrou, vai e aborda quem você sentir de abordar. E se Deus mostrou alguém, você achou que foi Deus, mas esse alguém não apareceu para você, então evangeliza alguém. Mas que primeiro você mostre para essa pessoa o quanto ela é importante para você, e quanto você dedicou um tempo para ir lá falar do amor de Cristo para ela. Algo básico. E hoje a igreja de Cristo, ela precisa ser treinada. E não só treinada, parece que ela tem que ser empurrada para o campo. Algo que deveria ser natural. A gente deveria evangelizar até a sombra, irmãos. A gente tinha que evangelizar poste. A gente tinha que evangelizar o cara do pedágio, na fila do banco, do açougue. Aproveitou uma oportunidade, já puxa um assunto. Esse povo está fazendo um treinamento assim. Eu fiquei, poxa, é uma pena precisarmos treinar, mas já que estamos nesse nível, então que sejamos estimulados pelo Espírito. A igreja presbiteriana do Brasil tem feito uma campanha já há algum tempo, a Minha Cidade para Cristo, e nós estamos, essa campanha já foi lançada há algum tempo, e eles estão permitindo que cada igreja faça no seu tempo. Algumas fizeram no passado, outras estão fazendo esse ano, outras vão fazer ano que vem, mas em suma é isso. É você pedir que Deus te mostre uma pessoa para você fazer com ela um trabalho de evangelismo e discipulado, baseado no material que chama A Grande Esperança. São 5 lições que falam da promessa da eternidade, da fonte da eternidade, do presente da eternidade, todas elas canalizando para a pessoa de Cristo Jesus, apresentando o plano de salvação. Nós fizemos lá, pastor, na igreja. Se nós tivemos 20% da igreja que aderiu à campanha, foi muito. Eu estou sendo muito otimista, eu acho que nem 10%. Porque parece que para nós é um parto, é um negócio tão complicado você pensar em alguém, e aí você chamar essa pessoa para tomar um café, e ali na conversa você diz, mas não é para evangelizar quem já é crente, né? Você chamar essa pessoa para tomar um café e dizer, cara, você topa fazer uma caminhada, um estudo comigo de 5 semanas? Deus tocou no meu coração para ministrar a tua vida, cara. Eu quero falar com você sobre eternidade, não sobre coisa passageira. Uma coisa que deveria ser tão simples para nós. Nós começamos a evangelizar um casal. Ele é músico, é cantor de uma dupla sertaneja, mora lá em Londrina, e nós já tivemos 2 encontros com esse casal. E
E tem sido uma bênção. Eles já começaram a ir em um dos nossos cultos. Mas por que eu estou dizendo isso? Não é para me gabar, não. Pelo contrário, é para me envergonhar. Eu fico mais envergonhado. Porque como pastor, isso deveria estar acontecendo na minha vida com uma fluidez muito maior. Que bom que eu aderi à campanha, estamos evangelizando um casal. Mas poxa, às vezes nós passamos semanas, meses, às vezes nós passamos um ano sem falar de Jesus para uma pessoa. E aí a gente fala, não, nós somos adoradores que adoram em espírito e em verdade. Não, não somos. Porque essa adoração genuína, ela é em espírito, ela é em verdade e ela é testemunhal. Ela é testemunhal. E vamos dar a mão à palmatória. Nós presbiterianos, nós somos muito bons para algumas coisas, mas para outras nós somos meio travados. E se a gente não se disciplinar, se a gente não se submeter a uma ação do Espírito, se você não se permitir incomodar, como eu tive que me permitir incomodar, porque para mim, aquele negócio era uma loucura. E você acredita, pastor, que deu certo? Na hora que a gente estava conversando lá e orando, me veio à mente um homem de 45 anos aproximadamente, claro, não era um ímpio, não era um perdido, era uma pessoa convertida, mas que estava vivendo muitos conflitos. E eu entrei naquela vibe. Falei, bom, já que eu estou aqui eu não sou presbiteriano, aqui eu vou dar um jeito, Eu entrei naquela vibe. Falei, eu vou entrar na dos caras aqui, vai que dá certo. E aí um adolescente saiu comigo, e ele nem sabia que eu era pastor. E aí eu falei, daí, cara, vamos caçar o tesouro, tal, como é que é? Falei, bom, eu estou procurando uma pessoa assim, e ele já foi me ajudando, cara, não é aquele. E aí até achava que era aquele, falava, não, acho que não é aquele, não é aquele, não é bem o que Deus me mostrou. Eu sei que depois de uns 15 minutos, já estava quase na hora de voltar para a igreja. Eu falei, poxa, eu não posso voltar, não, eu não me conformo. Aí tinha lá um homem sentado num banco, e era bem o perfil, sabe? Ele falou, ainda adolescente, né? Falou para mim, ô Léo, e aquele cara ali? Eu falei, é aquele. E aí ele estava sentado num banquinho da praça, olhando o celular. Eu sentei de frente para ele, falei, bom dia. Ele olhou, bom dia, e abaixou a cabeça e continuou no celular. E aquilo já me desconcertou, né? Falei, puxa, acho que eu vou levantar e vou embora, porque eu estou também sendo inconveniente. Eu falei, não, já que eu sentei, ninguém me conhece mesmo, agora vou fazer completo, né? E eu insisti. Falei, cara, você é daqui mesmo? Estou vendo muita gente na praça aqui, está tendo algum evento? Não, eu sou daqui mesmo. Falei, pois é, eu sou de Londrina, a gente veio para cá para conhecer a realidade aqui, né, da região e tal. E aí, nisso, o adolescente que estava comigo, e o adolescente já é mais afoito, ele já sentou. E daí, como é que é seu nome? Tal, nós estamos aqui, não sei o que, ele já começou, meio que atropelando até, mas eu deixei, entendeu? Fato é, nós começamos a conversar. Aquele cara, um maestro da Assembleia de Deus, estava numa tristeza profunda, esperando a filha. E ele disse, pastor, eu sou convertido, mas o meu momento não está bom, eu estou desempregado. E eu pude ver a dor do coração daquele homem, que naquele momento ele não estava entendendo por que, servindo a Deus, dentro da igreja, prestando um trabalho, e Deus estava permitindo que ele tivesse desempregado. E aí eu falei, poxa, não é que Deus fala mesmo? Então, amados e amadas, a gente precisa pedir a Deus essa ousadia. Eu não trouxe o método deles, mas eu trouxe um pouquinho do fogo que está queimando lá. Porque eu penso que a gente precisa sim sair da nossa zona de conforto, a gente também precisa deixar os nossos cântaros. O tempo urge, nós vivemos uma urgência no reino de Deus. E eu sei que o Senhor quer usar esta igreja para alcançar essa cidade. Que estrutura linda vocês têm aqui, que liderança abençoada, que igreja leve. Parabéns, pastor, eu achei o clima dessa igreja leve, um clima acolhedor, pessoal bacana demais.
E eu creio que a igreja, ela é o reflexo do pastor. E eu também não te conhecia, mas, pô, bacana demais conversar um pouquinho com você, a sua simplicidade, seu acolhimento. Então, eu sei que Deus já tem usado vocês aqui, mas que realmente vocês sejam mais ousados. Que o Senhor nos leve a estratégias para que essa adoração, ela seja em espírito, ela seja em verdade, mas ela também seja testemunhal. Vamos ficar em pé. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então você pode fazer essa oração nessa noite e dizer: usa-me, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, com ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor Deus, nós pedimos que Tu venhas mesmo incendiar o nosso coração. Tu venhas mesmo, Pai, transbordar em nós, para que vidas sejam alcançadas com carisma, com o amor, com o caráter de Cristo, Pai, e que verdadeiramente nós possamos viver esse contexto da adoração que acontece em espírito, porque o Senhor é espírito, que acontece em espírito, porque nós oramos no espírito, nós cantamos no espírito, nós adoramos no espírito, porque é o Espírito quem nos guia a toda a verdade, porque é o Espírito quem conhece o coração do Pai e revela a cada um de nós. Então, Senhor, nós queremos andar no Espírito, nós queremos, Pai, sermos dominados pelos frutos do Espírito. Ah, Senhor, vem derramando, vem ferramentalizando esta igreja, esses líderes, dons, Senhor, vem capacitando com os teus talentos, com as habilidades, com as competências que estão nos teus celeiros, Pai, para cada um aqui. Ah, Senhor, que a nossa adoração seja em espírito por ser bíblica, seja em espírito por glorificar a Cristo, mas também seja em verdade, Pai, porque Tu és a verdade, a Tua palavra é verdade, Teu testemunho é verdadeiro, e que seja uma adoração verdadeira, porque nos faz entregar nas Tuas mãos as nossas melhores e piores verdades. Perdoa-nos quando nós mantivemos em nossas mãos, perdoa-nos quando mantivemos sob o nosso domínio, Pai, o nosso melhor ou mesmo o nosso pior, por vergonha de abrirmos, mesmo vergonha do Senhor, que é o nosso Pai. Perdoa-nos, tem misericórdia, Deus, e ensina-nos a viver uma vida de verdade, e que isso nos dê ousadia, que isso nos faça abrir a boca, na escola, na faculdade, no serviço, na empresa, na fila do banco, no mercado,
na nossa vizinhança, dá a esta igreja estratégias de evangelização, faz queimar no coração de cada um aqui, meu Deus, esta chama por almas. Ah, Senhor, que o nosso alimento seja também fazer a Tua vontade. Que o Senhor nos dê estratégias de aproximação, assim como o Senhor se aproximou da mulher samaritana, de uma forma tão natural e ao mesmo tempo contundente e poderosa, impactante. Ensina-nos, Senhor, ajuda-nos, Pai, como igreja, que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. É a nossa oração, Senhor, agradecidos no nome de Jesus. Vamos cantar mais uma vez, como um farol, como um farol. Aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Glória a Deus, glória a Deus. Quero agradecer muito aqui a acolhida de vocês. Nós já estamos encerrando a nossa participação e nós vamos fazer um hino já bem antigo. Tentamos colocar uma nova roupagem nele. E se você conhecer, cante conosco. Ele se chama Conta as Bênçãos. Eu acho que é momento para a gente celebrar. Se você quiser usar esse tempo também para dar um abraço nessa pessoa que está aí do seu lado, só se você quiser, fique bem à vontade. Bora lá, 1, 2, 3 e... Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, diz de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Vai! Contas bênçãos, diz e quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é pesada a cruz que tens de suportar. Contas muitas bênçãos, logo exultarás, e fortalecido os dias passa. Então conta, vai! Quantas bênçãos, diz e quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Pra terminar, vai! Quantas bênçãos, diz e quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus. Mais uma vez, quantas bênçãos, quantas bênçãos, diz e quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. E verás surpreso quanto Deus já fez. A última, vai! E verás surpreso quanto Deus já fez. Glória a Deus. Valeu, gente. Obrigado, pastor Durval. Deus abençoe.
Boa noite, irmãos. Graça e paz. Que alegria, né? Poder desfrutarmos aí de um dia tão... Vocês fiquem à vontade, tá? Sentar. Desfrutarmos de momentos aí de louvor e adoração a Deus, né? Rever amigos, irmãos em Cristo, né? Eu vou estar falando algumas pessoas, algumas igrejas que estiveram conosco à tarde, né? Tiveram presentes o pessoal da Vila Industrial, tá aí ainda? Pessoal de Itupã, rever os amigos aí, os irmãos. Fazia tempo que a gente não via, né? A IPI Central também, teve um peso aqui também. A Igreja Evangélica de Dracena entrou em contato com a gente, ficou super interessados. Deus nos abençoou, estando conosco aí também. A Congregação Zona Sul também, né? A Segunda Nova Jerusalém também esteve conosco, louvando conosco. O pessoal da Vila Geni também. Isso. Se eu esqueci alguém, me perdoem. Tem mais alguém? Acho que é isso, né? Gente, eu gostaria de agradecer, assim, de coração mesmo, a participação de todos. Nós sentimos realmente a presença de Deus hoje aqui, à tarde, né, nas oficinas, e também agora no culto à noite, né? Viemos agradecer imensamente ao Rafa, filhinho dele, o Gael, lindo, a esposa do pastor Léo também, está lá no fundo, o pastor Léo, uma bênção também. O irmão Lucão, gente boa. Paganini, que é difícil falar o nome, né? Paganini também, muita gente boa, Deus abençoe a sua vida. O Maurício também toca demais, homem de Deus, hein? Deus abençoe a todos e continue orando por todos nós, nosso ministério. E também estejam orando, né, pelas igrejas e irmãs que estiveram conosco também, seus ministérios. O evento ele foi voltado para aprimoramento, né, e crescimento dos ministérios, né, se tratando de louvor, adoração e crescimento estrutural. E nós tivemos conversando também com o pessoal da IPB lá de Londrina, e foi, assim, de antemão, já de primeira, eles já nos acolheram rapidamente. Estive conversando com o pastor desde janeiro, acho que, se não me engano, né, pastor? Acho que foi, né? Desde janeiro, e a gente veio afinando aí as ideias, e graças a Deus deu certo. Agradecer também aos irmãos da igreja aqui, né, o conselho, o pessoal da diretoria, o Oso, o Alê, o Giovanni Porto esteve fazendo a abertura pra gente. Hoje teve o casamento do meu irmão, aí foi uma correria. Deus nos abençoou com ele também. O Jairo na mesa. Muito obrigado, Jairo, por toda a estrutura que ele nos deu aí. É isso, irmão. Deus os abençoe. Obrigado por tudo aí. Eu vou passar a palavra para o pastor. Irmãos, Deus abençoe a todos. Amanhã tem escola dominical, hein? Se alguém for ficar dormindo, Deus vai acordar 5 minutos antes de começar. Aí você vai ter que vir correndo sem escovar o dente. Então, põe o relógio para despertar pelo menos uns 40 minutos. Deus abençoe a todos. Ide em paz.